E agora sim, vamos de entrevista, vamos falar sobre a Lei de Recuperação Judicial que completa 6 meses em vigor. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a advogada Joana Bontempo. Ela é especialista em reestruturação empresarial e falências. Doutora Joana, seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado por ter aceito nosso convite, né? Importante a gente começar essa entrevista, a senhora explicando o que é recuperação judicial. Obrigada pelo convite, Guga. Vamos lá, claro. A recuperação judicial é um processo utilizado pelas empresas e empresários individuais para viabilizar a superação da crise econômico-financeira pela qual elas possam estar passando e evitar a falência. É um processo que permite que as empresas renegociem as suas dívidas com os seus credores e reestruturem as suas atividades, inclusive com o alongamento das dívidas, o parcelamento das dívidas, a alienação de ativos, a obtenção de novos financiamentos, porque muitas das vezes o problema é de caixa, tudo a fim de manter a atividade produtiva, manter a geração de tributos e manter os empregos que as empresas geram. Basicamente, todos os credores existentes na data do pedido da recuperação judicial são sujeitos a esse processo, ainda que as dívidas não estejam vencidas, com algumas exceções, por exemplo, o fisco ou alguns credores que detenham garantias fiduciárias, como, por exemplo, cessão fiduciária de recebíveis, que é a famosa trava bancária, alienação fiduciária de bens móveis e imóveis, normalmente são bancos que detêm esse tipo de garantia. E, basicamente, o processo é um processo negocial. Após a entrada do pedido pelo devedor, a empresa ou o empresário individual, o juiz vai analisar a existência de alguns requisitos formais. Estando tudo em ordem, ele vai dar uma decisão deferindo o processamento e o devedor vai continuar à frente dos negócios, não há o afastamento do devedor, com algumas restrições apenas, mas ele continua tocando o negócio e ele vai obter o chamado stay period, que é um prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções, por meio do qual ele vai ter aí um período de fôlego, digamos, né, do ataque que ele pode vir que está sofrendo dos credores no caixa, né, com execuções, penhora online, para que durante esse período ele possa negociar com seus credores uma solução para a crise. E essa solução vai ser um acordo que vai estar expresso num plano de recuperação judicial. Esse plano vai prever, então, a forma de pagamento dos credores e a forma de reestruturação da empresa. É um processo, então, negocial que contém uma possibilidade enorme de soluções. Basicamente, confere flexibilidade para as partes para acomodar praticamente qualquer acordo que elas cheguem. Pode haver troca de gestão, pode haver profissionalização da gestão, o devedor pode continuar na gestão, você pode reduzir as atividades ou mudar um pouco o foco das atividades, obter financiamentos, alienar ativos, como eu já havia mencionado. Então, é um processo que privilegia a negociação. Esse plano, então, uma vez acordado entre as partes, ele é levado à votação pelos credores. Caso ele venha a ser aprovado por uma certa maioria que a lei exige, ele vai ser levado ao juiz para homologação e, sendo homologado, todos os credores são vinculados a esse plano e o próprio devedor, evidente. Dessa forma, todos os créditos, ainda que sejam dos credores que não tenham aderido ao plano, ou que não tenham votado favoravelmente ao plano, vão ser reestruturados na forma do plano. Significa que, ainda que o credor tenha votado contra, ele vai ficar vinculado a esse plano. Se o plano for rejeitado, ainda existe uma possibilidade que foi introduzida agora para essa lei 14.112, de 6 meses atrás, que os credores poderão ter a alternativa de apresentar um plano alternativo. E se esse plano for levado à votação e aprovado, então valerá esse plano dos credores. Se ele for rejeitado, aí sim o juiz deve decretar a falência. Portanto, então, a gente tem
aí duas alternativas, né? Quando o devedor entra em recuperação judicial, ou um plano vai ser aprovado, seja ele o plano apresentado pelo devedor ou pelos credores, ou a falência vai ser decretada. Então, portanto, é muito importante o engajamento dos credores desde cedo no processo, antes mesmo, até, idealmente, do devedor entrar em recuperação judicial, para que o processo seja menos litigioso possível, para que se privilegie mesmo essa negociação. E após o ajuizamento da recuperação judicial, que os credores também tenham esse engajamento, tanto na negociação com o devedor, mas na negociação entre os próprios credores, né? E a busca de assessores especializados nessa hora faz toda a diferença, porque é possível, é um processo muito especializado, é um processo muito complexo, né? Porque envolve vários interesses em jogo e o dinheiro sempre é muito curto. E esses assessores, às vezes, buscam alternativas e apontam riscos e facilitam o diálogo entre as partes, principalmente quando a credibilidade do devedor já está muito desgastada, né? E ainda a gente precisa trabalhar a transparência, trabalhar a credibilidade do devedor, e esses assessores facilitam todo esse processo, né? Então, é super importante que os credores estejam aí bem assessorados nesse momento. Agora, doutor, é importante a gente esclarecer também, quando que é possível uma empresa solicitar a recuperação judicial? Claro. Primeiramente, é necessário que o devedor seja empresário individual ou empresa, né? A lei trouxe aí a novidade do produtor rural, registrado na junta comercial. Então, além desse requisito, né, de ser empresário, empresário individual ou empresa, produtor rural registrado, é necessário que o devedor esteja exercendo a atividade há pelo menos 2 anos de forma regular, ele não tenha sido falido, ele não tenha tido uma concessão de recuperação judicial nos últimos 5 anos, nem tenha sido condenado por crime falimentar. Agora, do ponto de vista econômico, né, econômico-financeiro, com relação à caracterização da crise, a lei não estabelece assim, requisitos muito claros sobre o que seria necessário para esse ajuizamento da recuperação judicial. Então, fica a critério do devedor decidir se a recuperação judicial é um caminho e é um meio adequado para a solução da crise dele. E aí que mora o problema, né? Porque a gente sabe que o empresário tende a acreditar que vai superar aquela crise, afinal ele já passou por várias outras crises e acredita que não precisa de ajuda, que não vai ser essa crise que vai derrubá-lo, que ele já, enfim, ele vai conseguir renegociar mais uma vez de forma individual com seus credores e afinal foi ele que colocou essa empresa de pé, tem todo um histórico, respeito no mercado, que é tudo verdade. Mas, às vezes, a crise é diferente e dessa vez ele vai precisar de um suporte. Enfim, ele tende a postergar essa solução mais compreensiva do problema e, claro, que é muito mais dolorosa, muito mais custosa que a recuperação judicial. Então, a gente costuma dizer que o devedor está numa fase de negação da crise, né? E negação da necessidade de ajuda ou de uma solução mais compreensiva, que seria a recuperação judicial. E aí, quando ele finalmente admite que ele precisa buscar auxílio de um assessor financeiro, de um advogado especializado em reestruturação, a empresa já sangrou tanto que o único caminho realmente é a recuperação judicial, quando, na verdade, o problema talvez fosse tão pontual que a gente poderia resolver numa negociação coletiva privada ou numa recuperação extrajudicial, que é um outro processo mais simples, menos custoso. Enfim, tudo isso é uma cultura, resultado de uma cultura de exclusão do devedor, né? A gente sabe que o devedor ele é muito taxado de fracassado, em alguns casos até de criminoso, quando ele é decretado a falência. Então, existe uma cultura de tentar esconder o problema, de não ser transparente nos números. E a gente precisa superar essa mentalidade, né? Compreender que o risco
é próprio do negócio. E muitas vezes a crise decorre de questões alheias ao controle do empresário, né? E eu acho que a crise do Covid, ela veio para mostrar isso para a sociedade, né? Quantas empresas tiveram que fechar as portas da noite para o dia sem nenhum aviso prévio, sem nenhum problema de gestão, sem nenhum problema de caixa, sem nada, e ficaram fechados por tanto tempo que não conseguiram sobreviver, né? Então, a recuperação judicial, assim como a falência, é um mecanismo legítimo de superação dessa crise. Então, a gente tem visto muitas dessas empresas afetadas pelo Covid buscarem auxílio na justiça também. Agora, doutora, essa lei, né, 14.112 de 2020, fez algumas alterações e mudanças. Quais as principais? O que mudou na recuperação judicial a partir dessa lei? A 14.112, na verdade, foi uma reforma muito compreensiva da Lei 11.101, que é a Lei de Falência e Recuperações Judiciais, está em vigor desde 2005, né? Foram vários aspectos que foram alterados na recuperação judicial especificamente. O objetivo da reforma foi conferir maior transparência, credibilidade, segurança jurídica para o processo de recuperação judicial, de forma que o devedor pudesse efetivamente viabilizar a recuperação da sua empresa. Então, foram introduzidos aí diversos incentivos para a composição entre as partes, como, por exemplo, a mediação, a conciliação entre as partes, de novo, né, tentando estimular a negociação entre as partes, reduzir esse litígio, né, essa cultura do litígio, que a gente tem muito forte ainda na nossa cultura brasileira. Foram introduzidos mecanismos de equilíbrio de forças na negociação, como essa possibilidade de apresentação de plano alternativo pelos credores, porque antigamente só o devedor apresentava o plano e qualquer alteração ao plano proposta pelos credores, o devedor tinha que concordar. Então, no final do dia, o equilíbrio de forças era efetivamente um pouco desequilibrado. Agora, o devedor sabe que se o plano dele não for aprovado, os credores ainda terão a possibilidade de apresentar um plano alternativo e aprovar esse plano alternativo a despeito do devedor. Foi também introduzida uma série de outras alternativas para o equacionamento do passivo fiscal. Como eu falei, o passivo fiscal não é sujeito à recuperação judicial, ele precisa ser renegociado na paralela pelo devedor, direto com o fisco, mas essa renegociação ela não acontecia. O fisco acabava ficando sem garantias e sem possibilidade de continuar com a execução fiscal. Agora, há a possibilidade de parcelamento dessa dívida de uma forma privilegiada, mais alongada. Existe também a possibilidade de transação tributária, que é uma novidade relativamente recente para as empresas que não estão em recuperação judicial, e agora para as empresas de recuperação judicial existe a possibilidade de uma transação tributária especial. E outros incentivos e outros itens de aumento de segurança jurídica, por exemplo, em operações de financiamento do devedor, em operações de aquisição de ativos do devedor, como, por exemplo, no financiamento do devedor, antes da reforma, o crédito do credor que quisesse financiar ou do fornecedor parceiro que quisesse financiar, ou mesmo de um investidor que não tivesse relação nenhuma com o devedor antes da crise e quisesse financiar a empresa, ele era considerado extraconcursal no caso de uma falência, mas ainda assim ele era pago atrás de muitos outros credores e essa regra não era muito clara, enfim, não tinha um incentivo muito evidente para esse financiamento. Agora a regra está bem clara, o crédito decorrente do financiamento ele possui um super privilégio, desde que ele seja autorizado pelo juiz, ele tenha garantias, essas garantias não podem ser contestadas pelos credores, em caso de falência. Enfim, ele é pago com uma prioridade elevada na falência, então
existem aí mecanismos que foram realmente elevados. Isso se reflete na prática que a gente já tem visto. Além disso, e eu acho que do ponto de vista do devedor, houve aí uma verdadeira virada de chave, que é a questão da reabilitação do devedor, a rápida reabilitação do devedor, né? Antes, a lei estabelecia que o devedor ficava impedido de reempreender novamente até 5 anos após o encerramento da falência, se o passivo quirografário não tivesse sido pago até 50%, ou seja, você tinha aí um prazo incerto e muito longo, certamente, para que o devedor pudesse voltar a reempreender no mercado. Porque a gente tinha falências de 15, 20 anos, falências que ainda estão abertas, e o devedor só poderia voltar a reempreender 5 anos depois que essa falência acabasse. Agora, a lei estabelece de forma muito clara que o devedor pode reempreender novamente após 3 anos da decretação da falência. Então, decretou a falência, começou a falência, 3 anos depois ele pode pedir para voltar a reempreender no mercado, e ele vai ter aí essa possibilidade de voltar a empreender no mercado. E isso é positivo porque o devedor aprende com seus erros e volta a empreender, a seguir em diante, a exemplo do que ocorre em diversos outros países, especialmente nos Estados Unidos e diversos países na Europa, em que o devedor pode voltar a empreender, e os ativos que constam lá na falência vão responder pela dívida que foi gerada pelo devedor anteriormente. Agora, doutora Joana, tempos de pandemia, a gente sabe que os negócios aí passaram por dificuldade. Vocês preveem aí um aumento no número de pedidos de recuperação judicial? A gente tinha até uma projeção para 2021 que era pior do que tem se verificado. Mas a retomada econômica ainda é muito lenta e gradual, né? Não está atingindo todos os setores e todas as empresas da mesma forma. Então, segundo os dados mais recentes do Serasa, as micro e pequenas empresas dos setores de serviços têm representado o maior número dos pedidos de recuperação judicial. Esses números não estão assim tão elevados quanto a gente esperava, e não superam os números de 2020, mas eles estão muito próximos. A gente ainda está na metade do ano, mas eu acho que no segundo semestre a gente ainda tem que acompanhar muito de perto, porque a gente ainda não sabe como vão ser tocados os próximos meses em relação a essas ameaças sanitárias que ainda se impõem, né? Eu acho que parte dessa expectativa que foi diferente do que estava sendo esperado pode ser explicada pela reabertura parcial do comércio, parte também pode ser acreditado a um estímulo à renegociação extrajudicial, ao apetite dos bancos, principalmente, de tentar resolver as questões de forma extrajudicial, mas a gente realmente precisa acompanhar de perto os próximos meses para ver como tudo isso vai se desenvolver. De fato, quem mais está sofrendo com a crise são as pequenas e microempresas. Doutora, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Até uma próxima oportunidade da gente falar de um tema tão interessante como recuperação judicial. Eu que agradeço. Fico à disposição. Obrigada. Muito obrigado. E o Jornal da Rede Alesp fica por aqui. Nós voltamos amanhã no mesmo horário. Até lá. Tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.